que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos com o tema o mistério da encarnação do Verbo, e hoje estamos encerrando esta parte de João 1,14 como a quinta parte. É a quinta mensagem que eu estou trazendo aos irmãos sobre João 1,14. E como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 3,16, que grande é o mistério da fé, Cristo se revelou em carne. Então, é um mistério, e a Bíblia diz que é um grande mistério. E aí, a gente colocou como tema, a palavra habitou entre nós, que é o assunto de hoje, agora à noite. E vamos ver, mais uma vez, João 1,14. Vamos ler juntos, irmãos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós já apreciamos com os irmãos essa primeira parte que diz, o Verbo se fez carne. E vimos que o fazer-se carne já foi um mistério. Como que a palavra, algo que seria considerado como abstrato, no sentido de que ela existe, mas não pode ser tocada. Como que a palavra pode ser materializada? E ainda mais, se tornar carne. E por que se tornou carne? Porque se tornou humano. Deus só poderia nos salvar se Ele viesse viver como humano e na condição de humano poder nos levar para Ele. Não havia condição de sermos salvos se a palavra não se tornasse carne. E essa questão de palavra, se a gente pudesse se alongar nela, vocês se lembram que lá no Monte Sinai Deus deu os 10 mandamentos? Quem sabe como que os 10 mandamentos eram chamados? As 10 palavras. Os 10 mandamentos eram chamados de as 10 palavras. Lembram-se de que, pela segunda vez, quando Deus mandou Moisés tirar a água da rocha, da primeira vez mandou ferir a rocha, significando ali a crucificação de Jesus por nós. Mas, da segunda vez, Deus mandou o quê? Ele falar a rocha. Porque Paulo disse que aquela rocha era Cristo. Era no sentido de representar, simbolizava Cristo. Então, tudo que tem a ver com palavra tem a ver com Jesus. Quando Deus cria o mundo, quais são as primeiras palavras de Deus? A primeira é um verbo e a segunda é um substantivo. Haja. Haja. Luz. Jesus é o verbo e ele é também a luz. E nós vimos então que a luz só foi criado, o sol só foi criado no 4º dia, e que quando Deus diz haja luz, Deus está usando um verbo exatamente para apresentar o seu Filho, que é a palavra, ao mundo. E ao mesmo tempo para que as trevas fossem dissipadas, para que houvesse separação entre luz e trevas. Vimos isso também aqui. Então, quando o verbo se faz carne, esta palavra se torna humana, e isso é um grande mistério, porque é algo assim impossível de acontecer. Mas Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus é poderoso para fazer isto. Então, Ele, na pessoa do seu Filho, se torna carne. E aí, diz que habitou entre nós. É o nosso tema da agora à noite. Hoje pela manhã, nós vimos sobre e vimos a sua glória. Por que vimos a sua glória?
porque o povo tinha perdido a glória de Deus. A glória havia se afastado do povo. E leva 400 anos, desde o cativeiro babilônico. E agora, na pessoa de Jesus, a glória de Deus vem à terra. Volta à terra. E João diz, nós vimos a sua glória e nós tocamos na palavra da verdade. Então, temos aí a glória de Deus voltando a nós. E a maior visão da glória de Deus, que hoje pela manhã nós vimos, é a visão do cordeiro ensanguentado, que é mostrado, o cordeiro ensanguentado é mostrado lá no livro do Apocalipse. E eu deixei esta parte de que o verbo se fez carne, o habitou entre nós, para a nossa reflexão nesta noite. E nós vamos começar, em primeiro lugar, com a palavra habitou. Habitou. Você sabe o que significa essa palavra habitou? Armou a sua tenda. Armou o seu tabernáculo. No final da mensagem hoje, eu vou mostrar para vocês uma figura que vocês vão ficar assim deslumbrados do significado deste armou o seu tabernáculo entre nós. É a ideia de armou a sua tenda. Só que não é uma tenda, uma barraca, mas como havia o tabernáculo que Deus mandou construir, aquele tabernáculo enorme, que dentro dele tinha o altar do sacrifício, tinha o pão da proposição do lado direito, tinha aqui do outro lado o candelabro, né, para significar luz, mais na frente tinha o altar do incenso e mais à frente tinha o Santo do Santo. E aquele ambiente era cercado por cortinas muito grandes, de mais ou menos 2 metros de altura. E aquilo era chamado a tenda da revelação. Era ali que Deus se revelava. Quando João diz que o verbo se fez carne e habitou, está dizendo, armou um tabernáculo, armou o tabernáculo. Igual como foi com Moisés ali. O tabernáculo era lugar da revelação de Deus. Então, quando João diz, habitou, quer dizer, Deus veio se revelar. Deus veio se revelar. Olha que extraordinário. Essa palavra tabernáculo ou tenda só tem em 3 lugares, que daqui a um pouco eu vou mostrar para vocês, na Bíblia. Uma vez aqui, em João 1,14, e depois 2 vezes lá em Apocalipse. Daqui a um pouco eu vou mostrar para os irmãos, esses 2 textos de Apocalipse. Não tem mais, justamente para significar que é algo único, especial, uma revelação especial. O tabernáculo é o lugar de Deus se revelar. Meus irmãos, não é apenas se fez carne, mas Deus veio se revelar. Hoje pela manhã nós vimos, quando Filipe falou assim para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou, estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus é essa revelação do Pai. O que Ele queria que nós soubéssemos a respeito do Pai está na pessoa dele. E lá em Hebreus vai dizer que Ele é a expressão máxima, exata de Deus. Agora, como é que fica essa situação, para a gente compreender melhor? Que hoje pela manhã nós vimos a sua glória. Por que a sua glória? Porque em Romanos 3, 23, vai dizer o quê? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Essa glória da qual fomos separados é nos trazida de volta na pessoa de Jesus.
essa glória trazida de volta para nós. E aí, a gente tem que se reportar a Isaías 59, versículo 1. O que tem a ver a questão do habitou? O verbo se fez carne e habitou. Isaías 59, 1 diz: mas o problema é que os vossos pecados vos separam de Deus. Por causa do pecado, ele virou-vos a cara e já não vos ouve mais. Eu usei aqui uma versão bem atualizada, bem contextualizada, é da versão O Livro. Então, Isaías 59 diz que os nossos pecados impedem a presença de Deus, nos separam de Deus. Ele não nos olha, ele virou-nos a cara, não é isso que está dizendo aí? Virou-nos a cara, não nos olha. Mas agora o que a Bíblia diz quando Jesus veio e habitou? Tirou essa separação, essa barreira de separação e traz Deus até nós. A palavra, que é algo eterno, é o verbo eterno, é a eternidade, vem ao mundo e se manifesta e se revela através da carne. Mais uma vez, João 1,14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui aqueles 3 lugares que eu falei, que a Bíblia só tem essa palavra, habitou, só tem 3 lugares na Bíblia. Aqui em João 1,14, em Apocalipse 7,15, quando diz: por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja só, no tabernáculo, aquele tabernáculo que era feito lá, não podia entrar todo mundo, só os levitas, com os sacrifícios para oferecer pelo povo. Agora não, agora Deus abre, escancara o tabernáculo. Ele estende o tabernáculo sobre nós. E em Apocalipse 21, 3, vai dizer: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versão da NVI. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse expediente de Deus, de vir a nós. Porque o que vai dizer na continuação de João 1,14? Ele armou o seu tabernáculo e ficou o tabernáculo armado somente? Não. Segundo lugar, habitou entre nós. Habitou entre nós. Aquilo que eu falei hoje pela manhã, aquele conceito de ubiedade, que Deus está num lugar somente. O conceito de orbiedade, que Deus está em todo lugar. E aqui João vai dizer: olha, Deus não está mais longe lá no céu sem se portar comigo. Mas agora ao meu lado está. Vejam só, entre, no meio. Não era assim no tabernáculo. Lá no tabernáculo só entrava para levar o sacrifício, até mesmo que não cabia todo mundo lá. Agora, Deus transforma esse tabernáculo no meio de nós. Nós somos inseridos. Habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Lembra-se que eu falei que o tabernáculo era lugar de revelação? Esse habitou quer dizer, Deus está querendo de um modo especial, meu irmão, se revelar a você. Deus quer que você tenha uma revelação dele, que é unicamente sua. Olha,
em João 1,18, aquele texto que eu falei hoje pela manhã, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, em outras versões diz o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Toda a revelação de Deus é consumada, concluída na pessoa de Jesus. Agora veja Lucas, capítulo 10, 22. Todas as coisas, aí Jesus falando agora. Em João 1,18 é João falando a respeito de Jesus. Mas em Lucas 10, 22 é Jesus falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Meu irmão, faça uma oração agora e diga: Deus, revela-te a mim. Deus, como eu preciso de uma revelação especial tua na minha vida. Isso é muito importante, meu irmão, porque Jesus disse que vida eterna é conhecer a Deus e é conhecer a Jesus. Precisamos de ter uma revelação especial de Jesus, e essa revelação é nos feita pelo Espírito Santo. Ore e diga: Deus, revela-te a mim. Porque Jesus disse que, a não ser o Filho, que conhece o Pai, o final aí, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar o Pai. Sabe por que muitos crentes têm uma vida muito rasa, muito superficial? Porque eles não têm uma revelação de Deus na sua vida. Eles não conhecem Deus. Eles não têm experiência com Deus, não têm intimidade com Deus. Jesus não revelou o Pai para eles. Quando o crente tem uma revelação especial de Deus, no sentido de conhecer Deus, quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz, a vida desse crente muda. A vida desse crente é outra. Por isso que João diz: habitou entre nós, é uma revelação especial. E como eu disse hoje pela manhã, que nós tocamos na palavra da verdade. Tocamos na palavra da verdade. Quero convidar você, meu irmão, a tocar em Deus hoje pela fé, a experimentar Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz que Jesus habitou entre nós, é uma revelação especial, porque, veja só, ele era o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas quando ele nasceu, não teve um berço de ouro. Foi colocado num coxo, lugar de animal comer. A Bíblia diz que ele mesmo falou que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Até mesmo na morte dele, a sepultura dele foi emprestada, foi de outra pessoa. Jesus viveu como carpinteiro, trabalhou duro, suas mãos calejadas. Ele era conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Alguém tinha um móvel, tinha alguma coisa para fazer, que naquele tempo o carpinteiro fazia isso também, e é Jesus. Ele era o carpinteiro de Nazaré, trabalhou até os 30 anos como carpinteiro e ficou assim conhecido. Teve uma vida difícil. Jesus teve pelo menos 6 irmãos que ele ajudou a sustentar. O pai dele teria morrido, José teria morrido quando ele estava com aproximadamente 15 anos de idade. E Jesus trabalhou duro para sustentar sua mãe e seus outros, pelo menos 6 irmãos, porque a Bíblia fala o nome de 4 e diz que tinha as suas irmãs. Então, vamos colocar pelo menos 2, pelo menos 6 pessoas.
Vida difícil, tanto que ali na cruz, quando ele está na cruz, ele fala para João: olha, cuide da minha mãe. Minha mãe, olha, João vai cuidar de você daqui para frente. Por causa exatamente dessa vida difícil que ele teve. Sem falar, irmãos, aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, que Jesus foi um filho adotado. Jesus não era filho biológico de José. Até nisso Deus usou de um expediente especial, para que assim como Jesus foi adotado por José, cada um de nós é adotado por Deus. Por isso que a Bíblia fala da nossa adoção espiritual. Olha que coisa extraordinária. Aquele que não tem pai, olha, Jesus também não teve pai terreno, não. Ele foi adotado. Entre nós, habitou como um adotado. E assim viveu, trabalhando duro. Ele é traído, ele é negado, ele é preso, ele é crucificado. A morte de crucificação era das mortes mais horrorosas daquele tempo, das mais cruéis, mais trucidantes. E eu ainda vou falar um pouquinho mais à frente sobre isto, mas é aqui mesmo, que ele foi submetido ao desprezo. Já falei aqui, eu acho que eu falei hoje pela manhã também, que quando Jesus foi crucificado, vocês veem sempre uma roupa por cima da genitália dele. Isso não aconteceu não, irmãos. Porque eles faziam para envergonhar, para humilhar mesmo a pessoa. Ele foi crucificado pelado, nu, para todo mundo ver o quanto ele estava sendo desprezado. Por isso que lá em Hebreus vai dizer que ele suportou a afronta, desprezou a ignomínia, aquilo que ele foi rejeitado. Olha só, sem falar em toda a trucidação da crucificação, que eu já falei tantas vezes, não vou repetir aqui agora à noite. Mas ele então habitou entre nós, viveu nessa condição, para que dali da condição em que ele foi levado, pudesse nos resgatar, pudesse preparar para nós, agora veio morar conosco para ver como é que a gente morava, viver como a gente viveu, para que ele pudesse nos dar uma condição digna. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Então ele foi nos preparar um edifício. Veio ver como é que nós moramos, para nos dar uma condição melhor. Jesus sabe onde você mora, meu irmão. Sabe como você vive. E Ele tem poder para socorrer você e para dar uma condição melhor. Ele veio ver como vivíamos. Habitou no meio de nós. Em terceiro lugar, aquele que habitou entre nós estava cheio de graça e de verdade. Não é o que diz aí? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí a pergunta, de que modo que Jesus habitou entre nós? Cheio de graça e de verdade. Olha que legal. Existe um comentarista chamado Barnes, que ele diz que a palavra cheia de graça significa cheia de favores, presentes, atos de beneficência.
A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem a todos os oprimidos do diabo. E é um versículo que eu gosto muito, que não está projetado aí, mas está em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão, Jesus veio habitar entre nós para abençoar você com todas as bênçãos. Não são algumas não, meus irmãos. Não são muitas, não. São todas. Todas as bênçãos espirituais. Por isso que há um cântico que diz: tudo que Jesus preparou para mim é direito nosso, é nossa herança. Você é essa pessoa herdeira no céu de todas as bênçãos espirituais. Você não é um qualquer não, meu irmão, minha irmã. Você é o herdeiro de todas. Vejam só, aí não está dizendo que Deus vai nos abençoar, não. E nem diz que está nos abençoando, não. Isso já está no seu nome. Você já foi abençoado, já lhe pertence. Já lhe pertence. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lá no Salmo 103, não está projetado também, diz: bendito Deus e Pai, aliás, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, quem salva a tua vida da cova, da perdição, te coroa de benignidade, quem enche a tua boca de bens. Olha só, quem enche a tua boca de bens, cheio de graça. Jesus está cheio de bênçãos para dar para você, para repartir com você, meu irmão. Aliás, Ele quer fazer de você um herdeiro com Ele. Herdeiro com Ele. Habitou entre nós. É interessante também isso. Quando Dom João VI veio ao Brasil, fugindo lá de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo Portugal, ele primeiro aportou na Bahia, lá em Salvador, e depois ele foi para o Rio de Janeiro. Há um detalhe aí curioso, que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é interessante, que, olha, a mulherada pegou piolho assim, de acabar mesmo com a cabeça delas. Então, elas, para poder, não chegar toda piolenta no Brasil, rasparam a cabeça e amarraram um pano na cabeça. Quando ela chega no Brasil, que a mulherada vê a corte de pano na cabeça, a mulherada toda rapou a cabeça e botou pano na cabeça. Lançaram a moda de pano na cabeça. Mas esse é um detalhe. Eles chegam no porto do Rio de Janeiro, sujeira, esgoto a céu aberto, um mau cheiro. E o rei chegou. O rei chegou. Há um lado positivo do que eles fizeram e há um lado negativo. O negativo foi que eles eles se apropriaram da casa do povo, porque eles não tinham onde morar, não tinha hotel para eles. Então o que eles fizeram? Mandaram escrever em cada casa que eles queriam se apropriar, escreverem a sigla PR. Não era pastor não, viu? Era Príncipe Regente. Quer dizer, a casa onde tivesse essa sigla, PR, significa que a pessoa tinha que desocupar. Aquela casa pertenceria ao príncipe. Mas o povo, o povo tem sempre um bom humor, falou assim: não, ele está dizendo assim, põe na rua. PR, põe na rua. E aí eles se apropriaram das casas. Não foi isso que Jesus fez. Jesus veio viver como pobre, no meio dos pobres, para dali nos levar para uma casa celestial, uma casa eterna.
Um edifício não feito por mãos humanas, mas eterno no céu. Eterno no céu. Entretanto, o lado positivo é que a vinda da corte para o Brasil abriu bancos, hospitais, indústrias, melhorou a condição, o ambiente ali do Rio de Janeiro, tornou o Rio de Janeiro como a capital do país. Então, Deus faz isso conosco também. Ele só não invade nossa casa, mas Ele melhora a nossa condição. Muda o nosso ambiente. E é isso que Deus quer fazer com você, se você permitir que Ele venha habitar com você também. Morar na sua casa, na sua vida. Daí a recomendação do escritor da carta aos Hebreus para olharmos para Jesus, em tudo que Ele fez por nós. E em quarto e último lugar, meus irmãos, a palavra habitou entre nós e foi nos preparar morada. Olha que legal! João 14, 1 e 2. Há muitas moradas onde vive meu Pai, e vou prepará-las para a vossa chegada. Você sabe muito bem aquele texto. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu teria dito, por vos preparar-vos lugar. Mas eu trouxe aqui essa versão, né? Quando tudo estiver pronto, então virei para vos levar, para que possam estar sempre comigo. Lembram-se? Jesus veio morar o quê? Entre nós. E agora Ele quer que nós estejamos com Ele. Para que estejam comigo, onde eu estiver. Se assim não fosse, eu próprio vos teria dito claramente. Olha, Ele veio ver como morava, onde morávamos, para nos levar para morar com Ele. E essa morada não é assim, um lugar para qualquer um, como eu disse, é um edifício eterno, como eu já falei lá em 2 Coríntios capítulo 5, que é um edifício preparado não por mãos humanas, mas eterna no céu. E aí nós vemos o quê? O propósito eterno, o elevado propósito de Deus para a sua vida, meu irmão. Deus tem um elevado propósito para a sua vida, não tem um propósito qualquer, não. Um elevado propósito. Aquele que entre os homens não encontrou morada, foi-lhes preparar um lugar. Olha só, como Deus é bom, como Deus não é vingativo, não foi aceito, foi rejeitado. Lá diz lá em Lucas que ele foi colocado numa manjedoura, foi colocado lá naquele local, na estalagem, porque não havia lugar para ele. Né? Na estalagem não, foi colocado onde mesmo? No estábulo, porque não havia lugar para ele no hotel. Vamos contextualizar, não é? E aí, olha o que diz João 14, 23. Olha o que diz João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada. Veja só. Quando Jesus vem, lá em João 14, ele vem morar entre nós. E aqui ele vem morar onde? Dentro de nós. Isso é chamado de revelação progressiva de Deus. Deus lá no deserto está no tabernáculo, está no Santo do Santo, está escondido lá atrás da cortina. No Novo Testamento, Ele então desce do céu, não vai para detrás da cortina e vem morar entre nós. E o que Ele faz agora? Todo aquele que o receber,
não vai tê-lo morando apenas com ele, mas morando nele. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, não vai ter apenas Jesus com ele, mas vai ter nele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. Agora eu quero mostrar para os irmãos aquelas figuras que eu falei que iria no final da mensagem. A primeira é algo assim que me impressiona. O dia que eu descobri isso, eu fiquei extasiado. E mais admirado fiquei quando eu vi que outras pessoas já tinham visto, que eu não era o descobridor. O povo acampava em forma de cruz. Pode mostrar. Quando o povo de Israel estava no deserto, olha só, vocês estão vendo aqui, havia as tribos foram agrupadas em bandeiras. E o modo como aquelas tribos se reuniam, se acampavam, era uma forma de uma cruz. Nós temos ali Judá, Issacar, Zebulon. Lá nós temos Dom, Naftali, Azer. Aqui nós temos Gade, Simeão e Rúben. E lá nós temos Efraim, Benjamim e Manassés. Olha só, era uma forma de uma cruz que o povo se acampava. No meio, olha onde ficava o tabernáculo, no meio. Aquela tenda grande, dentro da tenda tinha um altar do sacrifício, que eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco. Então o povo estava em volta, em forma de cruz, em volta do tabernáculo. Do tabernáculo, o próximo slide, o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus, estava disposto em forma de sombra de cruz. Nós vamos ver isso. Essa era a figura de como era o tabernáculo. Tá? Então aqui você tem aquela tenda, aquelas cortinas em volta. Né? Aqui fora tem o pátio, onde eram oferecidos os sacrifícios. Tem um altar, tá? Onde eram oferecidos os sacrifícios. E lá dentro tinha o lugar santo. E depois do lugar santo tinha o Santo dos Santos. E era lá no Santo dos Santos que se entendia que Deus estava. Entre os dois querubins, ali em cima da arca. Em cima da arca tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. Significava o lugar onde as pessoas eram tornadas propícias a Deus. E aí, é tanto que depois vocês vão ver a oração: ó Deus, tu que habitas entre os querubins. No caso aqui, essa era a concepção do Antigo Testamento. Lá escondido, lá atrás, só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, amarrado e com sininho na roupa. Andava com a corda na cintura, porque se ele morresse lá dentro tinha que ser arrastado, ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora não. Agora, o Verbo sai de lá e vem habitar entre nós. Agora, veja o próximo slide. Meus irmãos, quando eu vi isso aí, a cruz e os utensílios do tabernáculo, mostrar para vocês aqui o seguinte: é tudo espiritual na Bíblia. Você vê aquele negócio, aqueles objetos que foram feitos, mas por que tanto detalhe disso aqui, para lá e para cá? E Deus teve que chamar pessoas especiais com dom. Porque olha aqui. Aqui nós temos o local onde era o altar do sacrifício. Tá? Que significava o local onde
o animal era sacrificado em nosso favor. Ali na frente, nós vamos ter o lugar onde havia, era o tipo lavatório, simbolizando o batismo. Tá? Do lado esquerdo, lá vamos ter o candelabro, significando luz, a luz de Cristo. Aqui, nós vamos ter um outro altar que é construído ali, né, que era chamado lugar santo. Aqui os chamados pães da preposição. Tá? E lá dentro, lá atrás, o santo dos santos. Agora, vocês estão vendo a cruz aqui, não dá para... A cruz aqui, ó, infelizmente não está aparecendo bem, mas a sombra dela é projetada lá na frente. A sombra é projetada. Aqui, infelizmente, não está aparecendo. Mas, está vendo? O candelabro lá no final, com esse altar de cá, é a cruz. Olha a cruz formada aqui. Até a disposição dos objetos apontava para Jesus. Apontava para a cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que era sombra das coisas futuras. Deus estava dizendo, olha, por enquanto é uma sombra, mas um dia eu virei pessoalmente. Estarei no meio de vocês. E tem outra coisa, vou levar vocês para morar comigo. E mais ainda, eu vou morar em vocês. Vocês é que serão o meu tabernáculo. Vocês é que serão a minha morada. Agora, quando Jesus veio, Jesus foi colocado no estábulo, porque a Bíblia diz que não houve lugar para ele na hospedaria. Há um hino, eu queria convidar a Simone para que ela pudesse cantar agora, que diz, não teve um palácio no mundo, Senhor. Nem honras lhe deram de rei e salvador. Mas a manjedoura só pôde encontrar, porque não havia outro lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida ou lar. Terás então de ouvir dizer, também no céu não tem lugar.